No princípio, a terra gemeu diante da corrupção dos homens. O dilúvio ainda não havia começado, mas os céus já estavam pesados de juízo. Os descendentes de Sete olhavam com medo, pois os gigantes, filhos dos anjos caídos com as filhas dos homens, caminhavam pela terra como monstros. Seres de altura descomunal, olhos flamejantes, força desmedida. Eles consumiam tudo ao redor. Povos inteiros desapareciam diante de sua fome e violência. Mas havia algo que eles ainda não tinham destruído: a promessa. Noé, homem justo em sua geração, recebeu a ordem direta do Altíssimo: construir uma arca. Uma embarcação que preservaria a vida, não apenas dele, mas da criação inteira. Os gigantes, porém, sabiam. Eles ouviam rumores sobre essa arca. O projeto parecia impossível, mas a cada tábua erguida, a cada árvore caída para formar sua estrutura, eles sentiam um perigo. Se aquela arca fosse concluída, o julgamento de Deus cairia sobre eles. E então, decidiram impedir. Durante as noites, bandos de gigantes se aproximavam do vale onde Noé trabalhava com seus filhos. Seus passos faziam a terra estremecer. Seus olhos, como tochas na escuridão, observavam de longe. Eles desejavam destruir a obra, rasgar a madeira, esmagar os homens que ousavam desafiar o domínio deles. Mas algo aconteceu. Algo que a Bíblia apenas deixa em sombras, em pequenos indícios que os antigos preservaram em tradições esquecidas. Um anjo foi enviado. Não apenas um mensageiro, mas um guerreiro. Um ser cuja glória fazia o ar tremer. Alguns o chamam de Sariel, o príncipe que vigia os segredos. Outros acreditam ser Miguel, o arcanjo das batalhas. Seja qual for seu nome, ele desceu como relâmpago. Seu rosto brilhava como fogo. Sua espada cintilava como trovão. Ele recebeu uma missão: proteger a obra da arca, deter os gigantes e impedir que a corrupção destruísse o plano de Deus. E naquela noite, quando o primeiro grupo de gigantes se lançou contra a construção, algo inusitado aconteceu. O chão se abriu diante deles. Uma muralha invisível os atingiu. Eles foram lançados para trás como folhas diante do vento. Seus rugidos ecoaram, mas não conseguiram dar um só passo adiante. Noé e seus filhos, apavorados, olharam em volta. Não havia homens, não havia guerreiros, apenas o silêncio da noite e uma presença invisível que cercava a arca. O anjo estava ali. Ele não se manifestava sempre, mas sua força era irresistível. Os gigantes tentaram outra vez. Armados com pedras enormes, troncos arrancados das florestas, avançaram como bestas. Mas o anjo se mostrou. Sua espada brilhou. O ar foi cortado por uma onda de luz. Os gigantes caíram de joelhos, cegos pela glória. A cada golpe invisível, eles eram lançados contra as montanhas. E então entenderam. Não enfrentavam apenas um homem. Estavam diante de um guardião celestial. Os dias passaram. Noé e seus filhos martelavam sem parar. Cada golpe do martelo parecia despertar a ira dos gigantes, que se reuniam em conselhos sombrios, tramando como poderiam vencer aquela barreira angelical. Alguns diziam que era inútil. Outros queriam unir todos os descendentes dos anjos caídos, levantar um exército inteiro para esmagar a arca de uma vez. E foi o que fizeram. Numa noite de trevas espessas, dezenas deles se ergueram. Suas vozes rugiam como trovões. O vale inteiro pareceu estremecer. As famílias próximas fugiram apavoradas. O alvo estava claro: destruir a arca antes que fosse concluída. Mas o anjo não recuou. Ele se levantou diante do exército dos gigantes. Sua figura iluminava a noite. Sua espada flamejante riscava o céu. O confronto estava prestes a explodir. A batalha que os livros raramente contam. A batalha que preservou a salvação. O exército dos gigantes avançou como uma tempestade viva. Seus gritos ecoavam pelas colinas, fazendo os pássaros noturnos se calarem. Noé e sua família tremeram.
Não havia muralha de pedra nem exército humano capaz de resistir àquela avalanche de carne e ódio. Mas, diante deles, erguia-se o anjo. Sua presença era como uma muralha de fogo invisível. Seu olhar faiscava como raios. Quando o primeiro gigante ergueu um tronco imenso para esmagar a arca, o anjo levantou sua espada. O golpe nunca chegou. O tronco se despedaçou no ar como poeira. Uma força invisível o partiu em 1000 fragmentos. O gigante caiu de joelhos, urrando de dor. Os outros avançaram em fúria. As montanhas tremiam com o peso de suas passadas. Mas cada passo encontrava resistência. Era como lutar contra o próprio vento da tormenta. O anjo movia-se em silêncio, mas seus atos ecoavam como trovões. Um sopro de sua boca lançou 3 gigantes contra o chão. Um aceno de sua mão abriu a terra, engolindo outros que desapareceram em gritos abafados. O campo se encheu de caos. O céu parecia arder em chamas. E no meio do terror, Noé e sua família continuavam a trabalhar. Marteladas, pregos, madeira erguida. Enquanto o anjo detinha os colossos, a arca avançava rumo à conclusão. Mas os gigantes não desistiram. Alguns, mais astutos, tentaram rodear o campo. Buscaram atacar por trás. Suas mãos enormes tocaram as tábuas da arca. Mas o instante em que a madeira foi tocada, chamas irromperam. A madeira não queimava, mas o gigante sim. Um fogo misterioso vindo do céu envolveu sua pele. Ele caiu ao chão, contorcendo-se até que o corpo virou pó. Então os outros compreenderam. Não era apenas um anjo. Era a própria presença do Altíssimo cercando aquela obra. A arca não poderia ser profanada. Os relatos antigos, preservados em tradições esquecidas, falam que os anjos enviados naqueles dias não apenas protegiam, mas também acorrentavam. O livro de Enoque fala de gigantes derrotados e aprisionados em abismos, selados em cavernas até o dia do juízo. E diante da arca, isso começou a acontecer. Cada gigante que tombava não apenas caía, mas era arrastado para as profundezas por correntes invisíveis. Gritos de terror cortavam a noite, enquanto sombras maiores do que montanhas se agitavam sob a terra. O anjo não se cansava. Seus movimentos eram fluidos, como se o tempo obedecesse ao seu comando. A cada instante, mais colossos eram detidos. Mas havia um líder entre eles, um gigante mais antigo, mais poderoso, filho direto da união dos anjos caídos com as filhas dos homens. Seu nome se perdeu nos registros, mas sua lenda permaneceu. Ele era chamado por alguns de Araquiel, o Devastador. Sua estatura ultrapassava as muralhas de cidades. Seus olhos ardiam em vermelho. Sua voz, quando ecoava, parecia rachar as montanhas. Ele não veio com pedras nem troncos. Ele veio com ódio puro. Ergueu sua mão contra o céu e amaldiçoou o Criador. O silêncio caiu por um instante. Até mesmo os outros gigantes recuaram diante dele. O anjo então avançou. O confronto dos dois parecia impossível de ser descrito em palavras humanas. A luz contra as trevas, o céu contra a corrupção, a espada flamejante contra os punhos do titã. Cada choque gerava ondas que faziam as árvores se partirem. O chão se rachava em fendas. O ar se tornava pesado, quase irrespirável. Noé e sua família, prostrados ao chão, mal podiam olhar. Era como se o universo inteiro assistisse àquele duelo. Por um momento, pareceu que o gigante venceria. Sua mão alcançou o anjo e o segurou em meio ao clarão. Sua força era descomunal. Mas então o céu se abriu. Raios cruzaram as nuvens. O próprio nome do Altíssimo foi proclamado e a força do gigante se esvaiu. Correntes flamejantes surgiram e envolveram seus braços. Seus pés afundaram na terra. Ele rugiu como 1000 trovões, mas foi em vão. O anjo ergueu sua espada e cravou-a no chão. Um abismo se abriu. O gigante foi sugado para dentro, arrastado pelas correntes. Seu corpo desapareceu nas trevas. O silêncio caiu sobre o vale.
Os poucos gigantes que restaram fugiram apavorados. Nunca mais ousariam se aproximar da arca. E assim, a obra foi concluída. A madeira estava firme, a estrutura erguida. O tempo de Noé havia chegado. A chuva estava prestes a cair. Mas a história do anjo não terminou ali, pois, enquanto os céus se fechavam, havia uma última missão: guardar a entrada da arca, proteger o rebanho, os animais e a família escolhida, até que as águas cobrissem toda a terra. E o segredo do anjo que deteve os gigantes seria enterrado na memória dos céus. As águas começaram a cair, primeiro em gotas pesadas, depois em torrentes que rugiam como rios despencando do céu. O som era ensurdecedor. O mundo inteiro se tornava caos. Mas dentro da arca havia silêncio, havia vida preservada, havia esperança. Noé e sua família se abraçavam em lágrimas. Animais de todas as espécies se aquietavam, como se percebessem que estavam sob um manto invisível de proteção. Lá fora, os gigantes que restaram tentavam resistir. Suas pernas colossais afundavam nas enchentes. Rugiam contra o céu, desafiando o Criador até o último fôlego. Mas a cada minuto, o juízo se tornava inevitável. A água subia, as cidades eram engolidas, montanhas desapareciam. Os que antes se achavam deuses, agora se afogavam como poeira. E naquele cenário apocalíptico, o anjo permaneceu. Sua figura resplandecente ficava à porta da arca, guardando a passagem como um sentinela final. Não havia mais gigantes, não havia mais ameaça, mas sua missão ainda não estava concluída. Ele ergueu os olhos para o céu, como quem entrega sua obra ao Criador. Alguns relatos antigos dizem que foi nesse instante que a porta da arca se fechou sozinha, não pelas mãos de Noé, mas pela mão do Senhor, através de seu anjo. Aquele selo era mais do que madeira trancada. Era a separação entre a vida e a morte, entre o juízo e a salvação. Enquanto as águas cobriam a terra, o anjo desapareceu em meio às nuvens. Sua espada flamejante se apagou e apenas o silêncio do dilúvio permaneceu. Mas o legado dele ficou, pois sem aquele guardião celestial, a arca jamais teria sido concluída. Os gigantes teriam destruído a promessa, a história teria acabado ali. E é por isso que essa narrativa é quase escondida, falada apenas em ecos de livros antigos e tradições esquecidas. O céu precisou intervir. Um mensageiro precisou lutar para que a salvação se cumprisse. O que parecia apenas um barco de madeira era, na verdade, a fortaleza do plano divino. E esse plano não poderia ser frustrado. Quando as águas finalmente cessaram e a arca repousou sobre o Monte Ararat, a terra já não era a mesma. Tudo havia sido renovado. Mas o segredo do anjo permaneceu, um mistério guardado entre o céu e os homens. Talvez, em cada batalha invisível que ainda acontece, esse mesmo anjo esteja à frente, detendo forças que não vemos, segurando os gigantes que ainda tentam se levantar contra os planos de Deus. A história da arca não é apenas sobre animais salvos, é sobre uma guerra cósmica que se travou em silêncio. É sobre um anjo que enfrentou monstros para garantir que a promessa não fosse quebrada. É sobre a fidelidade de Deus em proteger seu propósito. O anjo desapareceu. Os gigantes foram tragados. Mas a arca flutuava intacta como testemunho eterno de que nenhum poder, humano ou sobrenatural, pode impedir a palavra do Altíssimo. Se você está gostando de descobrir essas histórias não contadas da Bíblia, deixe seu like e se inscreva no canal Deus Cobrindo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai mexer com sua visão sobre as Escrituras.